Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje eu os convido a fazermos uma reflexão sobre os objetivos da encarnação. Mas eu gostaria de convidá-los a refletir comigo de uma forma um pouquinho diferente. Nós teríamos algumas alternativas para estudar esse tema. Poderíamos falar das encarnações passadas, poderíamos falar das encarnações futuras, poderíamos falar da dinâmica da encarnação, enfim, é um tema muito rico. Então, com certeza, nós teríamos muitas alternativas. Mas eu preferi escolher uma vertente de estudo mais pragmática, mais objetiva, mais clara. Uma vertente de estudo que a gente pode olhar e falar assim, e eu? Como é que eu enquadro dentro disso? É claro que a nossa reflexão vai estar baseada na doutrina espírita, dentro da fé raciocinada e, evidentemente, dentro dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Muito bem. Então, quando se faz uma pesquisa, uma enquete, com a maioria das pessoas, e eu acredito que aqui nesse salão seria também parecido, e você pergunta para o indivíduo, o que você quer da sua encarnação? E com certeza, uma das respostas que seria o campeãs, isso inclusive é cientificamente comprovado, uma das coisas que nós mais buscamos na nossa encarnação é ser feliz. Mas aí vem uma pergunta, o que é ser feliz? Felicidade é algo bastante relativo. Cada um pensa de uma forma de ser feliz. E é natural, porque cada um de nós somos um verdadeiro universo. Já tivemos várias experiências diferentes, experimentamos os desafios da forma diferente, damos respostas de forma diferente. Daí a diversidade em que nós nos encontramos dentro da humanidade onde nós vivemos. Muito bem. Mas quando a gente quer ser feliz nessa encarnação, a humanidade que habita o nosso planeta de hoje, e a gente olha as notícias, a gente vê os acontecimentos, a gente pensa, está um pouquinho difícil de ser feliz nesse planeta. Guerra, fome, maldade, crueldade, indiferença, enfim, padrões de qualidade de vida muito aquém daquilo que a gente entende como felicidade. E aí vem a espiritualidade superior e nos explica de forma realmente objetiva a razão pela qual a humanidade tem essa condição. Eles nos explicam que hoje a humanidade terrena, e aí nós estamos incluídos, com certeza vive as consequências de um materialismo cultivado há séculos. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, e vamos cultivando o materialismo. E esse cultivo, evidentemente, traz sofrimentos sociais, sofrimentos morais, emocionais, por escolhas equivocadas. Muito bem. Mas nós queremos ser felizes. Nós precisamos ser felizes. Senão a gente não tem uma razão maior para estar encarnado. Portanto, nós precisamos de esperanças e consolações para poder continuar essa caminhada. Muito bem. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, principalmente nós espíritas, se existe o inferno e o diabo. Ora, a doutrina espírita, ela é bastante objetiva no sentido de dizer que tanto o inferno quanto o céu não existem como um lugar geográfico, um lugar em que você vai até lá, um lugar que tem endereço, tem rua, tem lote, tem quadra, tem bairro, tem cidade. Não. Nem o inferno, nem o céu existem dentro dessas condições. Para a doutrina espírita, tanto o inferno quanto o céu é um estado da alma. Portanto, se eu vivo profundas situações de grandes sofrimentos,
de culpa, se eu vivo condições extremamente difíceis em termos de consciência tranquila, eu vivo um inferno dentro de mim, em qualquer lugar que eu possa estar, encarnado ou desencarnado. Porém, se eu vivo com a minha consciência tranquila, com a consciência do dever cumprido da melhor forma que eu pude realizar, eu vivo um céu, em qualquer lugar que eu possa estar, encarnado ou desencarnado. Mas e o diabo? O diabo existe para o Espiritismo? Existe. Olha que interessante. E quem é o diabo para o Espiritismo? Qualquer um de nós que faz mal ao outro. Qualquer um de nós que faz o outro sofrer por quaisquer circunstâncias e situações, nos transformamos num diabo. E quando nós transformamos o nosso psiquismo no inferno, nós infernizamos a vida de todos aqueles que estão perto de nós. Olha que interessante. Mas, se a gente está aqui e a gente busca felicidade, será que o Espiritismo tem uma receita para ser feliz? Será que o Espiritismo tem algum lugar nos orientando o que é necessário para ser feliz? Tem. E quem nos dá a receita para ser feliz? Allan Kardec. Olha que interessante. Aonde que Allan Kardec falou isso para nós? Allan Kardec falou isso para nós da seguinte forma: a felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado numa encarnação. Opa! Então o que Allan Kardec está falando para nós é bem diferente do que a gente às vezes entende de felicidade. Vou repetir. Felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado na encarnação. O que isso significa? Isso significa que, de uma forma equivocada, nós achamos que felicidade ocorre em decorrência de alguma coisa que nós vivemos. Nós achamos que a nossa felicidade está ancorada, linkada, baseada na casa que eu tanto sonho, no casamento que eu quero realizar, no concurso público que eu quero passar, no carro que eu quero trocar, na viagem que eu quero realizar. E Allan Kardec está falando que não. Então, o que a gente precisa entender? Que quando a gente vive esse tipo de felicidade, nós estamos vivendo processos de projetos fantasiosos de felicidade. Vamos construindo verdadeiros castelos de areia, que com o tempo desmoronam. Olha que interessante, né? Então, é uma felicidade ilusória. E por que é uma felicidade ilusória? Porque ela atende exclusivamente o nosso desejo. Eu desejo ter aquele carro, é a minha felicidade. Eu desejo casar com aquela pessoa, é a minha felicidade. Eu desejo passar naquele concurso público, é a minha felicidade. Mas existe um dramaturgo americano chamado Oscar Wilde, e ele afirmava o seguinte: se você quer destruir uma pessoa, lhe dê tudo o que ela deseja. Olha só que interessante. Será que isso é verdade? Vamos refletir? Vamos lá. Imagina um indivíduo goiano do pé rachado. Imagina se você der para ele comer todo o piqui que ele deseja. Você vai matar ele? Se for um mineiro, café com queijo. Percebe? Então, isso não é força da felicidade, isso é força do desejo. O que será que nós desejamos tanto na nossa vida, no aspecto da matéria, que nós acreditamos que vai ser a nossa felicidade? É claro que a doutrina espírita não está minimizando a importância da matéria na nossa vida. De buscarmos ter qualidade de vida, estrutura, uma casa para morar, roupa, uma boa alimentação. É claro que isso é importante, essa dignidade de viver. O problema é a prioridade que a gente gera na nossa encarnação em relação a esse processo de felicidade. E aí a gente começa a entender, então, qual é o grande projeto de Deus para nós. Deus quer de nós, espíritos imortais que todos nós somos, maduros.
e não imaturos. Porque a nossa vida verdadeira é uma só. E nós temos várias existências dentro de uma única vida. E quantas existências, às vezes, a gente desperdiça por não entender essa condição de maturidade que nós todos precisamos ter na vida. Muito bem. Mas vamos aprofundar, vamos apertar o parafuso mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos tentar entender melhor essa história do Allan Kardec. A felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado. Da onde que Allan Kardec tirou isso? Da cabeça dele, né? Da onde que ele tirou isso? Olha só que interessante. Entrevistando mortos. Isso está lá no livro Céu e Inferno, na última parte do livro. Allan Kardec entrevistou mortos para poder falar isso. Funcionava assim. Uma mesa igual essa, Allan Kardec sentado com alguns psicógrafos, né? E aí, as entidades do lado, ele perguntava para a entidade: você é morto ou você é vivo? A entidade respondia, o psicógrafo, né? Eu sou morto. E Allan Kardec perguntava: você é um morto feliz ou um morto infeliz? A maioria esmagadora de quem ele entrevistou afirmaram morto infeliz. Olha que interessante. E Allan Kardec reparou, então, que existia o quê? Uma característica marcante em todos esses indivíduos que se rotularam mortos infelizes. Qual era? Todos eles, na última encarnação, investiram a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, tudo que ele tinha de maior em projetos fantasiosos de felicidade, baseado no desejo da matéria. E houve duas razões pelas quais esses indivíduos se tornaram tão profundamente infelizes. Houveram mais, mas houveram duas razões que chamaram a atenção de Allan Kardec. Primeira razão, o indivíduo buscou a felicidade dele com base no sofrimento do outro. Fez do outro escada para poder ele subir. E agora, desencarnado, ele sofre o sofrimento que provocou no outro. Segunda razão, aquele indivíduo que viveu a última vida dele, a última encarnação dele, de forma absolutamente indiferente com o próximo. Ah, o sujeito está sofrendo, o sujeito está debaixo da marquise, está passando fome, está com os filhos sem comer, é problema dele. Ele que se vire, ele que arrumou o problema, ele que se vire. Absolutamente indiferente ao sofrimento alheio. E agora, desencarnado, sofre profundamente, rogando a Deus, de forma fervorosa, uma única oração de alguém encarnado. Lembrar-se dele para dar um refrigério à sua alma. Morto infeliz. Olha que interessante. Mas, por que isso acontece? Porque todos nós, quando desencarnarmos, vamos levar aquilo que nós somos hoje. Todos os nossos sentimentos é o que nós iremos levar. Então, todos os seus amores e todos os seus ódios é exatamente o que você vai levar. Mas se eu invisto a minha vida inteira em alguma coisa que eu não vou levar, imagina o tamanho da decepção do lado de lá. Funciona assim, para ficar bem fácil, eu vou dar um exemplo bem fácil. Hoje eu vivo uma depressão profunda. Desencarno. Como é que eu apareço do lado de lá? Depressivo. E dependendo do grau e da causa dessa depressão, eu vou ter que reencarnar para depurar ela na próxima encarnação. Porque grandes processos de patologias, de desequilíbrios emocionais, espirituais, energéticos, precisam do corpo físico, da densidade do corpo físico para se depurar. Porque no campo espiritual não tem. O que você está fazendo hoje que você vai levar para lá? A gente precisa refletir. Você sabe o dia que você vai desencarnar? Não, nem eu. Vocês têm dúvida que vai desencarnar? Eu também não. Percebe? Então, a gente vai vendo que é uma reflexão meio difícil, né? Meio indigesta, meio desagradável, mas é a nossa realidade. E é o que nós estamos vivendo aqui agora, nessa encarnação. Essa que é a realidade. Então, qual a conclusão? Antes disso, Allan Kardec também entrevistou
espíritos mortos e felizes. Pouquíssimos, mas ele entrevistou. Está lá no livro Céu e Inferno. E o que ele entendeu com esses espíritos que estavam mortos e felizes? Todos eles investiram na sua qualificação moral, no seu progresso moral e intelectual, coisa que eles levaram. E aí, por isso que Allan Kardec fala que a felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual que a gente está fazendo aqui agora. Olha que interessante. Muito bem. Então, qual é a conclusão? Toda mazela moral que nós alimentamos hoje na nossa vida nos traz sofrimento. O oposto daquilo que a gente quer na encarnação, que é a felicidade. Então, isso está lá até no Livro dos Espíritos. Se você não observar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua violência, a sua intransigência e as suas mazelas mais, você vai sofrer muito por causa delas. E o que lá no Livro dos Espíritos nos fala? Que quanto mais mazelas você tiver, mais sofrimento você vive. Qual é a mazela que você alimenta e que te faz sofrer? As reflexões que nós precisamos fazer. Mas será que é verdade que as nossas mazelas nos fazem infelizes? Vamos praticar a fé raciocinada agora? Será que os meus defeitos morais me fazem infeliz? Por causa do nosso tempo, eu vou fazer um exercício com vocês só com 2 mazelas morais. Mas vocês têm liberdade de poder fazer esse exercício sem problema nenhum. E, por favor, se alguém se enquadrar no meu exemplo, não precisa levantar a mão não, tá? Por favor. Bacana. Primeira mazela moral, a ingratidão. Lembra de um sujeito ingrato? Olha só. O ingrato é realmente um sujeito muito difícil. Eu duvido que alguém aqui nesse salão já conseguiu agradar o ingrato. Por quê? O ingrato é aquele sujeito que ele só valoriza o que ele não recebeu. Você faz 99 coisas para ele. Uma que você não pode fazer ou que você não tem condições de fazer é o que ele lembra. O ingrato, ele tem prazer de colocar defeito. Ele gosta de sentir a falta das coisas. É interessante, né, que aonde você colocar o ingrato, ele vai reclamar. Você coloca o ingrato do lado dos anjos. Eu não aguento essa paciência desse povo. Você coloca o ingrato no paraíso. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é bom demais. Eu estou deprimido, não dou conta disso. Ele é aquele indivíduo que ele desvaloriza tudo que você ajuda ele. Ele não tem memória afetiva do quanto você já ajudou ele. Aí eu te pergunto, um indivíduo desse consegue ser feliz? Em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação maravilhosa que você pode colocar, ele não vai reconhecer. Olha a mazela moral gerando a infelicidade. O oposto do que a gente quer na encarnação. Vamos pensar numa outra mazela? Vamos. O belicoso. Quem é o belicoso? É aquele cara que briga o tempo todo. Ele acorda brigando, ele passa o dia brigando, ele dorme brigando. Ele vê a vida como um campo de batalha. Ele sempre precisa ter razão. É muito interessante porque ele sempre precisa de alguém para se tornar o inimigo dele. Se ele não tiver o inimigo, se ele não estiver brigando com alguém, se ele não estiver se opondo a alguém, ele não está feliz. Então, tudo é motivo de discórdia. Belicoso, você fala assim com ele: não, que dia bom, tá quente demais. Não, que palestra boa, foi muito curta. Não, que comida gostosa, demorou a servir. Percebe? Olha que interessante. Então, reunião de família, daqui uns dias vamos ter Natal, né? Vamos ter Ano Novo, reúne a família, todo mundo confraternizando, alegria, paz, aquele negócio. A hora que ele chega, vira o quê? Vira guerra. Ele provoca, ele lembra discussões, assuntos que poderiam ser esquecidos naquele momento tão importante, ele faz questão de provocar, ele gera uma cisânia o tempo todo. Aí eu pergunto para vocês, um indivíduo desse tem condição de ser feliz? E ele briga com quem tiver, onde tiver. Então, a mazela do belicoso, né, da condição da briga, não dá condição para ele ser feliz.
Qual será a mazela que você alimenta que não te deixa ser feliz? Nós precisamos fazer essas reflexões. Precisamos fazer essa reflexão. Aí a gente pensa assim, Luiz, tudo bem, todos nós temos defeitos, todos nós temos nossas mazelas morais, mas Deus é tão bom, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é bom o tempo todo. Deus não pode ajudar essas pessoas a se melhorarem? Não. Mas por quê? Se a gente for aqui na biblioteca, lá tem um monte de livro da literatura psicográfica que nos explica essa razão. Tem vários livros que nos contam que, naqueles trabalhos caridosos em que espíritos de luz descem até as regiões umbralinas, abismais, nas regiões de maior sofrimento, de maior dor, para fazer o resgate de indivíduos que lá estão vivendo profundos processos de sofrimento, o maior problema que eles têm quando vão fazer esse trabalho caridoso, sabe qual é? Aquele que não quer ser resgatado. Hã? Como? O sujeito está lá no vale de um sofrimento profundo. Um espírito de luz desce até lá para fazer a caridade e o resgatá-lo. E a hora que vai resgatá-lo, ele não quer ser resgatado? É isso mesmo. Olha, Luiz, mas como é que é isso? E por que eles não resgatam? Porque eles precisam respeitar o livre-arbítrio do indivíduo, que está sofrendo, mas não quer ser resgatado. Mas que coisa difícil, como é que a gente entende isso? Eu vou contar uma historinha para vocês, e essa historinha vai deixar claro essa condição. O indivíduo estava numa estrada dirigindo o carro dele, de repente ele olha no painel e vê o combustível já estava acabando. Ele olha do lado, tem um posto de gasolina, ele para no posto. Para do lado da bomba, desce do carro e vira para o frentista e diz, enche o tanque, por favor, eu vou ali tomar um lanche, eu vou ao banheiro e já volto, pago o combustível. O frentista falou, beleza, sem problema nenhum. A hora que ele queria saindo, ele olhou para o lado e tinha um cachorro uivando. Au, au. Ele achou aquilo estranho, mas foi lá, tomou o lanche dele, foi ao banheiro, voltou, pagou o combustível, agradeceu, já estava saindo, ele olha e vê o cachorro uivando. Continuou uivando. Au, au. Ele vira para o frentista, pergunta, vem cá, me mata uma curiosidade. Por que esse cachorro está uivando? Aí o frentista responde, porque ele está sentado no prego. Aí ele perguntou para o frentista, mas por que ele não levanta? Porque a dor é suficiente para ele uivar, mas não é suficiente para ele levantar. Reclamamos daquilo que nos faz sofrer, mas não largamos ou deixamos de fazer o que nos faz sofrer. Olha que interessante. Então, nós precisamos, evidentemente, cada vez mais, começar a buscar esse entendimento. Aquilo que nós reclamamos, mas não mudamos. Não largamos. O sujeito reclama que a vida dele é briga, e todo mundo briga, mas ele não para de brigar. Olha que interessante. Ele não olha para ele. Ele não observa o que ele está fazendo com ele. Se desencarnar, ele vai ser assim do lado de lá. Vai ser um morto infeliz. Objetivo da encarnação. Qual é? Olhar para nós e buscar fazer o nosso progresso. Bacana. Olha que interessante. Muito bacana. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer desses sofrimentos que nós criamos na nossa vida, nós não podemos esquecer o quê? Vamos ver se vocês concordam comigo. Todo mundo aqui é filho de Deus? Fomos criados por Deus? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Muito bom. Deus tem os seus atributos, não é verdade? Onipotente, onisciente, onipresente e vários outros. Mas Deus tem um atributo que é extremamente importante. Qual? Bondade infinita. Concordam? Então, se nós somos filhos de Deus e fomos criados à sua imagem e semelhança, e se Deus é bondade infinita, nós também somos bondade infinita. Portanto, quando eu odeio alguém, eu estou indo contra a minha essência divina. Sabe o que acontece? Eu adoeço.
Todas as vezes que eu me magoo, todas as vezes que eu tenho meu rancor, todas as vezes que eu quero vingar, todos os sentimentos equivocados, todas as nossas mazelas morais, é contra a nossa imagem e semelhança de Deus. E a gente insiste nesses processos que nos fazem sofrer. Olha que interessante. Você quer uma receita infalível para você adoecer? Odeie. Ache alguém e fala, vou odiar com as minhas forças. Parabéns, você vai achar uma doença muito grave para você. Porque você está indo contra a sua absoluta condição de ser um filho de Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso psiquismo não foi criado para odiar, ele foi criado para amar. E essa condição é uma escolha. Ninguém põe um revólver na nossa cabeça e fala, ame ou odeie. Ninguém põe um revólver na nossa cabeça e fala, perdoe ou vingue. É uma escolha que nós fazemos todos os dias, a todos os momentos. Quais são as escolhas que você está fazendo em relação à sua imagem e semelhança de Deus na sua vida? Principalmente com aquelas pessoas que te desafiam. Porque as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, aí é mamão com açúcar. Os nossos grandes professores são aqueles que nos desafiam, que nos humilham, que nos agridem, que nos contrariam. Esses são os nossos professores. E é interessante como que nós temos uma capacidade ímpar de buscar sofrimento onde não existe. Como a gente constrói sofrimento na nossa vida? Quem nos explica isso é a espiritualidade de luz. Eles nos falam o seguinte, todos nós estamos no nível evolutivo em que nós precisamos viver o processo de uma vida corporal. O que é um processo da vida corporal? Encarnar e desencarnar. Encarnar e desencarnar. Não é assim? Alguém aqui tem dúvida que vai desencarnar? Ninguém tem. E está lá no Livro dos Espíritos. Deus nos impõe a reencarnação. Então não tem essa de falar, eu não quero reencarnar. E por que nós vamos reencarnar? Porque a gente precisa evoluir. É por isso que a gente reencarnar. Então não tem pra onde correr. Eu encarno, desencarno. Eu encarno, eu desencarno. Esse é o processo. Bacana. E a espiritualidade superior vem nos contar das 4 vicissitudes que essa condição da vida corporal nos traz. O que é vicissitudes? Sofrimento. Então, você viver uma vida corporal, quando você não tem um entendimento amplo, traz 4 vicissitudes. Qual? Primeira vicissitude. Todo mundo que está aqui sabe que vai morrer. Tomara que seja daqui a muito tempo. Mas a gente pensa assim, que dia que vai ser? Aí começa a comer unha, né? Como é que eu vou morrer? Será que eu vou demorar a morrer? Será que eu vou ficar 2 meses no hospital? Será que vai doer demais? Nossa Senhora, aí nós ficamos morrendo de medo de morrer. É a minha primeira vicissitude. Só que aqui, junto conosco, tem um monte de desencarnado. E esse desencarnado sabe que precisa reencarnar. E ele vai ter que fazer um planejamento reencarnatório. Aí ele pensa assim, nossa, eu vou reencarnar e aí eu tenho que fazer os meus resgates. Eu vou ser filho de fulano, eu vou ser pai de ciclano, eu vou casar com fulana, eu vou ter que fazer aquele resgate, não sei o quê. Então o desencarnado está morrendo de medo de encarnar. A gente, encarnado, com medo de desencarnar. O desencarnado, com medo de encarnar. 2 condições que nós temos certeza absoluta que vai acontecer. Terceira vicissitude. Em alguns períodos desse processo corporal encarnado, nós vamos adoecer. Não tem ninguém que vive uma encarnação sem adoecer. E para que a gente adoece? Para aprender, é um processo didático. Porque é um processo maravilhoso para a gente desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes. Quando você está doente, você tem capacidade de desenvolver a sua paciência, a sua fé, a sua resignação, a sua disciplina. Olha só. Mas o que a gente faz quando a gente está doente? Meu Deus, você esqueceu de mim. Eu sou uma vítima. Manda a doença para eu. Vítima. Olha a gente sofrendo porque não está aproveitando a oportunidade. Ah, Luiz, então se a gente tem que adoecer e ficar rindo? Não. Mas a gente tem que entender que aquele processo é para o nosso bem.
Porque, afinal, Deus é bom o tempo todo. Então, quando eu estou doente, Deus está sendo bom comigo. Terceira vicissitude. Quarta, todos nós, numa vida corporal, vamos envelhecer. Todos os instantes da nossa vida nós estamos envelhecendo. Todo mundo fica em pânico, em sofrimento. Meu Deus, eu vou envelhecer, meu cabelo vai cair todo. Eu vou ficar cheio de ruga, eu vou engordar, eu não vou enxergar. Você vai envelhecer, todos nós vamos. Qual é a questão? Como envelhecer? Porque se você buscar uma qualidade de vida boa, uma boa alimentação, qualidade de sono, higiene mental, a prática de uma religiosidade, enfim, vários atributos para você ter uma vida boa, você vai ter uma velhice de qualidade. Mas o que a gente faz? Enfia o pé na jaca. 1 milhão de vícios. Faz coisas absurdas com o corpo. Envelhece, fica difícil. Nascer, morrer, adoecer e envelhecer. 4 sofrimentos que nós não precisamos ter, porque é algo natural. Mas a gente não entende essas questões. Olha os objetivos da encarnação. É você entender quem você é, porque o meu nível evolutivo moral me exige um processo de vida corporal. Então, o que nós precisamos, finalizando a nossa reflexão? Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar assim, vem cá, eu tenho muitos problemas, mas eu devo ter algumas coisas boas da minha vida. Eu tenho felicidades. Será que eu estou entendendo isso? Será que eu estou realmente compreendendo o que eu tenho de bom na minha vida? Aqui eu não estou vendo ninguém num balão de oxigênio respirando. Todo mundo que veio para cá, veio com o mínimo de estrutura. Está alimentado, vai voltar para casa, a vida vai continuar, tem uma roupa, respira. Todos nós que estamos aqui, enquanto eu faço essa reflexão com vocês, as nossas pálpebras lubrificaram o nosso globo ocular milhares de vezes, a gente nem lembra o que está acontecendo. Nós só lembramos do nosso intestino quando a gente fica 5 dias sem ir no banheiro. Não é assim? O que será que nós temos para agradecer? E aí, meus queridos irmãos, é a gente olhar a parte cheia do copo que está pela metade, e não a parte vazia. É exatamente isso que nós precisamos começar a olhar para dar um objetivo real para a nossa encarnação. Então, quando a gente olha para essas lições maravilhosas que Allan Kardec deixou para nós, um dos grandes maiores objetivos da nossa encarnação é o nosso progresso moral. E por incrível que pareça, pasmem, o nosso progresso moral é uma escolha. Eu escolho me transformar. Mas eu preciso entender que para que eu possa me transformar moralmente, eu preciso ser desafiado. Para me adquirir paciência, para me aprender a perdoar, eu preciso dos desafios para aprender a praticar essas virtudes. Então, que nós possamos analisar aquilo que nós estamos fazendo agora. Porque o que interessa, meus queridos irmãos, é agora. O passado não volta, nem Deus muda o passado. E o futuro vai ser aquilo que nós estamos fazendo agora. Porque é agora que a gente ama, é agora que a gente perdoa, é agora que a gente tem paciência, é agora que a gente tem disciplina, é tudo agora. Não, vou fazer amanhã. Não, estou precisando emagrecer, o ano que vem eu começo o meu regime. Não, é agora. Porque o tempo urge. Nós estamos vivendo um mundo de transformação. Nós estamos vivendo uma verdadeira transição planetária. E a transição planetária nos exige cada vez mais. E aí a gente não pode lembrar do lado ruim que a doutrina espírita tem. Qual é? A doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela lança luz e explica qualquer dúvida que nós tivermos sobre qualquer assunto na vida. Qual é o lado ruim da doutrina espírita? A responsabilidade é nossa, exclusivamente nossa, de fazer o que tem que ser feito. E aí a gente lembra de Jesus, finalizando a nossa reflexão. A quem muito é dado, nós já recebemos muito, muito será. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho de todos vocês.
Agradeço profundamente a oportunidade de todas as vezes que eu estive aqui nessa maravilhosa casa. Né? Se Deus quiser, retornaremos no próximo ano. Vocês estão vendo? O ano já acabou. Então, muita gratidão por tudo quanto eu tive o privilégio de receber de vocês aqui neste ano. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite.